Iniciante no violão, é por isso que a sua pestana não sai som nos hinos. Se você não me conhece, meu nome é Ezequias e eu nesse canal ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, você está no lugar certo. Já chega deixando o seu gostei, o seu like, que isso é muito importante para que a gente consiga chegar em outros irmãos e outras pessoas que também têm o mesmo propósito e objetivo de aprender a tocar violão para estar tocando na igreja e adorando a Deus com excelência em suas congregações. O tema da nossa aula de hoje é iniciante no violão, é por isso que sua pestana não sai som nos hinos. Primeiro, pestana, para quem não sabe o que é, nada mais é do que você tocar alguns acordes e ter que apertar com o seu dedo indicador em todas as cordas, ou às vezes em apenas 5 cordas, ou às vezes em 4 cordas, mas consiste em você apertar várias notas apenas com um dedo. Isso é muito difícil, porque normalmente quando a gente toca os acordes mais comuns, como o Fá maior e o Si maior, acaba sendo um grande desafio tirar som. Então, normalmente as pessoas no início acabam tendo dificuldade nesse tema e muito delas acabam desistindo do violão. Mas saibam que existe técnica e existe formas de você estudar esse tema para conseguir estar tendo resultados. Mas pelo fato de muitas pessoas não saber exatamente como funciona essas técnicas, acabam insistindo muito, tentando substituir esses acordes, no final das contas desistindo. Agora, com essa aula aqui você vai ter a oportunidade de destravar nas suas pestanas de uma vez por todas e você vai inclusive descobrir se é força ou se é jeito. Muitas pessoas têm essa dúvida também por não saber exatamente se é força ou se é jeito e acaba se perdendo em meio a tantas informações, em tantas crenças que algumas pessoas trazem aí pela internet e no final das contas a gente acaba não tendo resultado algum. Mas nessa aula a gente vai resolver tudo isso. Então, se você está curtindo essa aula, se você não me segue aqui, não esqueça, já se inscreva nesse canal, nas minhas redes sociais, para você não perder as atualizações dos próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui para todos vocês. Primeiro, professor, eu não consigo tocar porque a minha mão é muito pequena. Muitas pessoas falam isso, criança ou às vezes irmãs acabam falando que é por conta do tamanho da mão e isso impede de conseguir estar tocando. Outras pessoas falam, professor, é por conta da minha idade, já não tenho mais tanta força assim e eu não consigo tirar som das minhas pestanas. E outras pessoas acham que é porque não nasceu com dom, não nasceu com jeito para o violão e acaba inclusive desistindo do violão e tentando migrar para outros instrumentos, quando não acaba desistindo de vez da música. Talvez você esteja passando por esse problema, mas saiba que normalmente as pessoas têm essa dificuldade justamente por começar a estudar da forma errada. Professor, como assim? Qual que é a forma errada? É você tentar evitar ao máximo as pestanas. Inclusive, um dos meus vídeos que eu tenho aqui no canal que mais tem visualizações é como simplificar acordes em pestanas ou como substituir todos os acordes em pestanas. E normalmente o que a gente faz? Vai tocar um hino que tem um acorde de Fá maior, pelo fato de você tocar e não ver sair som, não ter resultados, o que você pensa? Vou trocar de hino, ou então vou tentar substituir por um Fá com sétima maior, que vai ser um Fá sem pestana. Ou então tento utilizar o capotraste para substituir essa pestana, ou mudar o tom do hino. Quem nunca fez isso? Inclusive, coloca aqui nos comentários se essa é uma das dificuldades que você tem, as pestanas, e se você utiliza esses recursos de simplificar as pestanas para mim saber. Coloca aqui nos comentários. Mas saiba que enquanto você estiver evitando as pestanas, você nunca vai conseguir ter resultado nelas. Até porque eu já quero aproveitar esse momento para responder se pestana é jeito ou se pestana é força. E essa era a minha dúvida também, que eu perguntava para todos os músicos mais experientes quando eu estava começando a estudar. Inclusive, eu levei um ano para mim conseguir tirar som das minhas pestanas. Eu creio que eu seja a pessoa que mais demorou para poder tirar som das minhas pestanas. Eu perguntava lá na igreja, tinha meu primo que já tocava violão, Sheila, e era muito legal porque ele já tinha experiência. Eu falava, Sheila, é força ou é jeito? Aí ele falava, é força, você tem que apertar muito forte. Aí eu chegava em casa, ia treinar, apertava com toda a minha força, tocava e o som saía esse daqui, ó, tudo abafado. Eu me frustrava, ficava muito triste e obviamente acaba desistindo. Aí eu via e perguntava para outro músico que tinha na igreja, que também era experiente. Eu falava, e aí, é força ou é jeito? Ele falava, não, é jeito, você tem que deixar o dedo bem certinho que vai sair som. Aí eu ia, arrumava o dedo todo perfeito, quando eu tocava também não saía som. E eu perguntei para muitas pessoas. Só que depois de muito tempo estudando música, não só estudando, mas também dando aula e testando algumas metodologias, eu cheguei no resultado. E no final das contas, sem sombra de dúvidas, é sempre
força e não é jeito. Professor, mas como você pode dizer que é força se eu aperto muito forte e não consigo tirar som mesmo colocando toda a minha força? É porque você ainda não tem musculatura suficiente para você conseguir estar tirando som. É como se fosse uma pessoa na academia que já tem muito mais experiência. Às vezes você chega na academia e tem uma pessoa lá levantando 100 quilos no supino, por exemplo, na barra. E você olha para ela levantando 100 quilos e às vezes ela não está nem fazendo cara feia, ela levanta até com uma certa tranquilidade. E você, por estar indo nos seus primeiros dias, você mal consegue levantar 5 quilos e ainda treme e faz todo mal feito o exercício. Qual a diferença de uma pessoa que levanta 100 quilos com mais facilidade do que você com 5 quilos, às vezes tendo dificuldade? Exatamente o preparo físico e a musculatura. E a musculatura a gente só consegue exatamente insistindo, treinando muito e principalmente adquirindo musculatura. Então o que eu sugiro para você? Treina muito com as pestanas. Por exemplo, o Fá maior é um dos acordes mais comuns de aparecer e o Si maior é outro acorde muito comum. E por isso que eu falo que não tem a ver simplesmente com o jeito. Porque eu posso montar o Si maior assim, ó, vou montar ele tudo errado para vocês verem. Esse dedo indicador está até ultrapassando essa casa, essa segunda casa. Está usando a segunda e a terceira casa. Mas pelo fato de eu ter força, se eu apertar bem, vai sair som bom, ó. Fá maior também. Então o treino que você precisa fazer é tocar o máximo possível de hinos com pestana, mesmo se não sair som. E se doer o seu pulso, doer a sua mão, é normal, você está hipertrofiando a sua mão, você está criando resistência. Então treina o quanto você suportar, depois você para, descansa um pouco, volta a treinar, continua até doer a mão, depois para, descansa um pouco, mas insiste que você vai sempre estar regenerando a sua mão de uma forma muito mais forte. E um exemplo muito simples e muito objetivo é você tocar o máximo possível de hinos no tom de Dó maior que contenham Fá. Por exemplo, eu poderia tocar esse hino aqui. Ó, consegue, eu andei e perdido vaguei. Olha o Fá maior. Longe, longe do meu... Professor, mas o meu sol não está saindo. Continua treinando. Não tem problema, uma hora vai sair. Outro exemplo, se eu fosse tocar um hino no tom de Mi maior, normalmente tem um Si maior. Então eu poderia tocar esse hino aqui, ó. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que... Outra pestana. Preciso pra viver, Jesus. Ó, pestana. Outra pestana. Eis-me aqui. Quanto mais pestanas você utilizar nos hinos, melhor, porque você vai ter muito mais prática, vai ter mais velocidade para trocar de um acorde comum para uma pestana e você vai começar a criar cada vez mais força, mais resistência a elas e vai começar a melhorar cada vez mais o som das suas pestanas. Mas não evite elas e muito menos tenta utilizar alguns recursos paralelos para você substituir as pestanas por acordes comuns. É só repetindo e adquirindo musculatura que você vai conseguir ter resultados. Existe uma outra forma também que é através do mapa do instrumento, que é muito mais interessante, que você vai conseguir, por exemplo, mapear e transformar todos os acordes em pestana, que faz parte inclusive do meu método de violão gospel, que meus alunos aprendem e conseguem expandir muito mais os seus conhecimentos. Até para vocês terem uma ideia, se você domina as pestanas, você consegue avançar muito mais no violão. Por quê? Por exemplo, se eu for tocar um ritmo de reggae, eu preciso estar utilizando tudo pestana, porque eu preciso abafar. Ou um black music, por exemplo. Alguns ritmos a gente vai necessitar das pestanas. E enquanto você não dominar elas, obviamente que você sempre vai estar limitado. Então, enfrenta as pestanas de uma vez por todas para você destravar desse nível, porque tem muita coisa para você poder estar estudando, estar evoluindo e desenvolvendo no violão, tá bom? Gente, essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero muito que você tenha curtido e tenha entendido tudo que foi trago aqui para vocês. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir essa live e já pega essa live e compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar adorando a Deus e compartilha com um grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim a gente consegue ajudar mais pessoas e ajudar outros irmãos que têm o mesmo propósito de aprender a tocar violão para estar adorando a Deus. Porque o nosso propósito aqui do Melodias e Riffs Violão é ajudar iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Então, essa era a aula de hoje. Nos vemos novamente na próxima aula. Um ótimo dia, fiquem todos com Deus. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau!